Olá! A leveza da crônica da escritora Clara Arregui ganha uma edição em livro, o volume Catraca Inoperante. São textos que falam de um cotidiano vivenciado por pessoas que, ao seu modo, remam contra a corrente. Uma mulher que vive sem carro, numa cidade planejada para eles. Uma outra que gosta de futebol, os mendigos que assustavam crianças antigas. Uma prosa com certo sabor de saudade, que será tema de nossa conversa com Clara Arregui. Na dica de leituras, O Mundo Vivamente Cruel, de Ana Paula Maia, autora de Carvão Animal, e de Patrícia Mello, que relança Mundo Perdido. Nossa conversa agora é com Clara Arregui. Clara, vamos falar aqui sobre a Catraca Inoperante, que é um livro de crônicas. E o interessante é porque ele se apega muito à consequência mesmo da crônica, né? Aquele formato tradicionalíssimo da crônica, né? Que é uma releitura do cotidiano. Quer dizer, ver como é que esse cotidiano pode ser levado para o jornal, né? Como instrumento mesmo de jornal. Como é que nasce o Catraca Inoperante? Olha, essas crônicas que saem nesse livro, elas foram publicadas nos 2 jornais onde eu trabalhei ao longo de muitos anos da minha vida, né? No estado de Minas, durante 16 anos, lá em Belo Horizonte, e depois mais 5 anos aqui no Correio Brasiliense, aqui em Brasília. E eram oportunidades interessantes que me foram dadas de escrever crônicas ao lado de outros jornalistas, né, do jornal. E aí, ao longo desse tempo, eu fui exercitando essa liberdade que a crônica te dá. Porque o interessante do gênero crônica é isso, né? Ele é jornalismo, mas ele não deixa de ser um pouco literatura também, né? Por exemplo, a gente, embora tenha a realidade, o cotidiano, os fatos do dia a dia, você pode dar uma leitura, às vezes, de humor, às vezes de poesia, né? Um tanto de lirismo, né? As suas crônicas têm muito de lírico, né? Dessa questão... É interessante, porque elas constantemente estão se defrontando com temas delicados, como a morte, por exemplo. A morte constantemente... não é que tenha assim uma visão melíflua da morte, né? Não é isso, não. Mas é no sentido quase que de tirar um tanto da sua tragicidade, né? Quer dizer, como é trabalhar esse tipo de texto, essa dose lírica mesmo dos textos? Tem uma crônica que chama É Preciso Falar dos Mortos, porque às vezes a gente no cotidiano do jornal, a gente tem que passar tão depressa pelos assuntos, né? Muitas vezes os 12 mortos de anteontem são superados pelos 15 de ontem e pelos 16 de amanhã. Então, você vai passando por aqueles fatos de uma maneira muito superficial e rápida. É preciso superar um assunto e botar outro assunto no lugar. E muitas vezes eu ao escrever isso, eu pensava, é preciso falar dos mortos, é preciso não esquecer dos nossos mortos. Mas eu não faço isso de uma maneira, como você disse, assim, eu não carrego na tragicidade, eu quero falar da presença, né? Não deixar que as coisas morram, mas deixar que as coisas e as pessoas vivam pelas nossas palavras, pela nossa lembrança. Então, os temas, em geral, são assim, por exemplo, questões da mulher, que eu trato muito também, né? A mulher envelhecendo, a mulher se confrontando com as dificuldades de ser mulher, né? Mas você tem, assim, uma visão da crônica quase como aquele espaço de respiro dentro do jornal, né? Sim, é muito isso, né? Porque no noticiário a gente tem que se ater àquela objetividade, àquela relevância dos assuntos, que a crônica muitas vezes é o irrelevante que ganha a sua relevância por causa do viés que você confere a ele, né? Né, uma coisa da natureza, uma coisa, né, uma observação que você faz na rua ou no ônibus, né, que ali ganha relevância pelo viés do humor, pelo viés do lirismo, né? Agora, como é esse contraponto? Porque a imprensa, ela está cada vez mais trágica, né? Cada vez mais... a antiga frase do Carlos Lacerda, que era um grande jornalista, né? Sim. Há uma frase, pelo menos, atribuída a ele, né?
Ele dizia assim, se um cachorro morde um homem, não tem notícia nenhuma, mas se o homem morde o cachorro, aí essa é a notícia. Né? Então, quer dizer, essa coisa da mordida no cachorro está cada vez mais salientada na página dele. Quer dizer, como é que a crônica se encaixa nesse espaço dentro do jornal? Tem uma crônica minha nesse livro que se chama Pausa para a Poesia. E ela é uma típica dessas crônicas que você escreve assim. Eu não vou falar de nada especificamente. Eu vou falar talvez de uma flor, eu vou falar uma coisa absolutamente, entre aspas, irrelevante. Essa crônica foi uma das que eu tive mais retorno de leitores. Minha caixa de e-mail choveu de e-mail de pessoas. Ai, que bom, obrigado, finalmente alguém percebe que é preciso uma pausa para a poesia, porque o jornal nos sobrecarrega de informações pesadas, às vezes tão duras, e ninguém te permite uma respirada, uma leveza, uma coisa assim. E a crônica também tinha isso, né? O fato de você publicar uma crônica no jornal tem esse diálogo com o leitor. Então, muitas vezes eu escrevi crônicas que eram respostas a algum diálogo que eu tinha tido com o leitor, ou pela própria página do jornal, ou por telefone, ou por e-mail, coisas assim. Então, isso também é bem interessante, né? Agora,